Como fazer a regra? Pessoal, eu sou a amada Sofia da Sagrada Face, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagrada Face. Somos eremitas autônomas. E hoje eu quero responder a pergunta que muita gente me tem feito de como é que se faz a própria regra, principalmente aí no caso os eremitas autônomos. Sendo assim, primeiro eu queria explicar por que é importante ter uma regra, que também já me perguntaram, né? Nós, principalmente aqueles que fazem o voto de obediência, justamente pelo voto de obediência é bom ter uma regra, tá certo? Primeiro porque se obedece primeiro a Deus, tá? Isso, em geral, não importa se você vai ser eremita leigo, casado ou religioso. Obedecer é primeiro a Deus em primeiro lugar, sempre, tá certo? Mas, em segundo lugar, tá? Tanto para os eremitas leigos quanto para os eremitas religiosos é bom ter uma regra, para que se possa obedecê-la, para que se possa ter uma vida que seja mais controlada, vamos falar assim. Por causa que quando a gente fica numa vida bagunçada, que não tem uma ordem, nós facilmente, por exemplo, chegou na hora da oração, eu fiz um monte de coisa, nem sei direito mais o que eu fiz, porque eu fiz um monte de coisa ao mesmo tempo, nossa, bagunçado meu dia todo bagunçado, acordei errado, dormi errado, enfim, eu fiz tudo errado, né, e daí eu vou rezar, e daí minha cabeça tá a mil, e eu vou rezar, eu vou me concentrar? Não, eu não vou me concentrar, eu não vou conseguir parar tudo, né, para me concentrar em Deus. Por isso é bom ter uma regra, e por isso é bom colocar na regra, assim, que tem que seguir os horários de oração do eremitério, né, porque os horários de oração é o que vão reger o resto da sua vida, né, porque assim você sempre vai saber, tal hora, meio-dia, hora da oração, então eu vou para a oração. Eu paro tudo uns 10 minutos antes para ir para a oração, né? Láudio, eu acabei de acordar, eu vou para a oração. Então, dessa maneira, você sabe quando você já tem que ir acalmando o seu espírito para ir para a oração, para se encontrar com Deus. Então, a regra nos ajuda, a regra é importante, ela nos ajuda a conseguirmos uma vida mais voltada a Deus, para que o mundo não nos sufoque, para que nós mesmos não nos sufoquemos, tá certo? Então, mas como se faz uma regra, né? Como se faz uma regra? Então, eu fiz um modelo aqui, que muita gente tem me perguntado, alguns queriam até ver a minha regra, né? Então, eu vou mostrar mais ou menos um modelo que eu mesma usei, tá bom? E que a gente escreveu, né? Eu e outros eremitas ali, escrevemos um modelo para vocês, tá bom? Então, em primeiro lugar, você vai escrever assim, regra do eremitério tal. É bom sempre o seu eremitério tendo um nome, tá bom? Um nome religioso, claro, né? Então, por exemplo, o meu eremitério é Eremitérios da Sagrada Face. Eremitério da Sagrada Face. Ponto. Tá bom? Então, você escreve assim, regra do eremitério. Depois, o eremitério tal, né? Sob a proteção de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Nossa Senhora, dos santos e santas, X, Y, Z, conforme a sua devoção, conforme os padroeiros do seu eremitério. Foi fundado no dia, isso é muito legal, é muito bom você botar o dia que foi fundado o seu eremitério, tá bom? Seja você urbano, rural, seja o seu eremitério um quarto, você que é menor de idade em especial, é um quarto, né, na casa da sua família. Ainda assim, é o seu eremitério. Então, o eremitério, como uma vez uma pessoa me disse, o eremitério, em primeiro lugar, é dentro de você, tá bom? Então, foi fundado no dia X, né, do mês X do ano X, tá certo? Você sempre vai comemorar essa data. Dia do santo tal, né, sob a seguinte regra, tá bom? Depois, no site, né, que vai estar na descrição deste vídeo, no site dos eremitas, né, e também vou colocar nas servas, vocês verão esse modelo certinho para vocês estarem lendo, que eu sei que às vezes ler é melhor do que só o ouvir, né. Então, assim, sob a seguinte regra, o eremitério é, daí, individual ou comunidade, você vai definir isso, tá bom? Eu, por exemplo, eu defini que o meu é comunidade, acabou, né, por conta que eu abri para outras, que as comunidades, falando nisso, são de 2 a 5 pessoas, tá bom? Normalmente as comunidades de eremitas, para se conservar o espírito de solidão, silêncio, né, recolhimento, etc, etc, então é de 2 a 5 pessoas,
tá bom? Então, o eremitério é individual ou comunitário. De eremitas autônomos, eremita ou eremitas, se for comunidade, autônomo ou autônomos, fiéis ao Senhor, à Santa Igreja de 2000 anos e ao Papa Bento XVI. Isso é muito importante, isso tem que ter na regra, tá bom? Porque nós não fazemos parte da falsa igreja do Bergoglio. Quem é realmente eremita está do lado certo, desde Santo Atanásio. Santo Atanásio teve lá a heresia ariana, que está sendo repetida pelo Bergoglio atualmente, né? Teve a heresia ariana e os eremitas ficaram do lado de Santo Atanásio, que estava do lado certo. Então, um eremita de verdade, ele sabe o lado certo que deve estar. E atualmente, o lado certo é do lado do Papa Bento XVI, do lado de Cristo e do lado do Papa Bento XVI, e não do lado da Pachamama e do Bergoglio, o falso Papa. Daí, em seguida, você vai fazer o seguinte: definir o carisma e espiritualidade do eremitério. Por exemplo, as servas da Sagrada Face têm um carisma e uma espiritualidade toda voltada à Sagrada Face, à reparação, tá certo? A nossa missão, que faz parte aí justamente do carisma, ou seja, como a gente vai seguir aquela X espiritualidade, é reparação, oração e evangelização, tá certo? Então, daí é onde eu, por exemplo, você pode ver lá no site das servas, no Quem Somos, eu descrevo como é o carisma, como é a espiritualidade. A espiritualidade é como vocês vão se encontrar com Deus. Através de que espiritualidade? Através, seja da Divina Misericórdia, da Paixão de Cristo, da Sagrada Face, ou seja, da reparação viva, né? Como vocês vão se encontrar com Cristo? Como essa comunidade, ou você em si, né? Você que vai ser sozinho, que é a anacoreta, né? Como vocês vão se encontrar com o nosso Senhor? Qual é a espiritualidade que o Senhor te chama? É para paixão? É para uma vida voltada à divina misericórdia pelas almas do purgatório? É uma espiritualidade franciscana, carmelitana, beneditina e etc. Tá bom? E o carisma é justamente como você vai... É tudo interligado, tá? Uma coisa gera a outra, né? É como você vai exercer aquela espiritualidade, né? Então, reparação, oração, evangelização, o meu carisma, né? Ser reparação viva, levar essa Sagrada Face aos outros, para que eles vejam o sofrimento de Cristo. Então, você vê que uma coisa é interligada na outra, tá bom? Daí... Se for comunidade, definir também a espiritualidade de convivência entre os membros. Como assim espiritualidade de convivência? Isso não é um termo muito usado, mas eu decidi falar aqui com vocês. Eu vou dar um exemplo do que eu coloquei na minha regra, que é muito importante, a espiritualidade da convivência. Além do definir como vai ser a convivência, vai poder fazer X, vai poder fazer Y, o horário comunitário é X, o horário etc., é importante que as comunidades de eremitas tenham uma base espiritual, inclusive entre o relacionamento entre as irmãs ou os irmãos, tá certo? Então, por exemplo, esse trecho é muito bonito. Animai-vos uns aos outros dia após dia. A gente reza isso, né, no invitatório. Tem lá escrito, eu não sei se você já viu, tem lá escrito, eu gosto de rezar essa frase. Então, animai-vos uns aos outros dia após dia, sendo assim que todos façam sua parte, tanto em oração quanto no dia a dia, para fortalecer a vida ascética. E daí eu cito Santo Antão, etc. Entende? Então é importante ter essa espiritualidade que vai fazer com que se tenha então um amor ao próximo. Que se tenha esse amor ao próximo uns com os outros, para que então se leve uma vida voltada a Deus completamente. Completamente, não só no horário de oração, mas no conviver com as pessoas, tá bom? Depois, vamos definir os votos religiosos. Porque se você for para ser religioso, você vai definir os votos religiosos. Se você for eremita leigo, você não precisa, tá certo? Então essa parte eu estou falando para quem for eremita religioso. Quem for eremita leigo ou casado, não precisa. Ele pode, por exemplo, se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Esse é um método muito legal, você está se consagrando e tendo um compromisso ali. Então você não precisa, assim, fazer os votos de pobreza, castidade e obediência. Mas você ainda assim vai ter um compromisso com Nosso Senhor e com Nossa Senhora tão forte quanto, tá bom? Então, definir os votos, que primeiro sempre tem que ter os 3 votos, que são chamados 3 votos evangélicos, de pobreza, castidade e obediência, tá certo?
Mas você que quer ser religioso, você pode adicionar sim um quarto voto ou até mais se você quiser. Eu, por exemplo, tenho o voto a mais, né, um quarto voto de ser reparação viva. No meu caso, eu vou dar o exemplo aí explicando o que seria isso, né? Mas isso dá da pessoa, dá do que ela sente que é necessário como um voto, ou seja, aquele compromisso que vai ser, no caso, principalmente dos religiosos, eterno com Deus, tá certo? Então, eu, por exemplo, é ser reparação viva, ou seja, em tudo que eu faço, em todo o sofrimento, em tudo, na oração, no trabalho, etc., eu ofereço em reparação pelas almas. Tenho que ser reparação viva em tudo que eu faço, porque em tudo o Senhor é ofendido no mundo. Então, em tudo eu tenho que ser fiel a Ele em reparação, para enxugar o rosto de nosso Senhor como Santa Verônica, para reparar as ofensas cometidas contra Deus. Isso é um resumo do que é ser reparação viva. Depois eu posso estar explicando melhor. Se vocês quiserem saber sobre a reparação viva, escrevam aí nos comentários. Daí, depois de você definir essa questão dos votos, etc, etc, se você for religioso, você pode estar escrevendo assim em relação às comunidades de eremita, que é a parte da hierarquia. Daí é aquela parte que você tem que definir as hierarquias, tá certo? A sugestão que eu faço é que sempre o superior seja sempre o fundador, tá bom? É sempre o fundador para que não saia, não saia do padrão. Por causa que quando, infelizmente, a maioria das vezes, principalmente hoje em dia com o comunismo, quando o fundador deixa a comunidade, deixa de ser o superior, pessoas infiltradas se colocam no meio e daí então estragam tudo que o fundador fez. Então, que o fundador seja sempre o superior, sempre, até a sua morte, tá bom? Então, que ele será sempre o fundador, e mesmo após a morte tem que se obedecer o que o fundador deixou. Após a morte, deixa eu deixar claro isso, que eu fiz isso na minha regra, eu aconselho você a fazer também. O eremita, enquanto o fundador estiver vivo, ele é que fez a regra. Então, se ele achar necessário, achar necessário, não por pressão, ele pode estar adicionando ou tirando alguma coisa da regra. Mas a partir do momento que o fundador da comunidade morreu, então não se mexe mais. Você vai seguir exatamente o que o fundador deixou, ponto, acabou. Não tem mais nada que se discutir, tá certo? Então é assim. Vai se definir, então, o superior, a superiora, a madre, no meu caso, por exemplo, madre, né? Eu não gosto do título abadesa, tá bom, gente? Então, porque isso é muito mosteiro, muito, enfim, né? Mas madre, e no caso dos rapazes, daí não tem como, é só abade mesmo, que é o termo mais comum usado, ou superior, tá bom? Então, abade ou a madre, tá certo? Que vai ser sempre os fundadores. Isso é muito importante para que se mantenha a proposta original. Colocar, então, abaixo, depois de falar de superior, da questão de quem é o superior, você vai colocar abaixo ali os irmãos e irmãs com tarefas definidas, tá bom? Essas tarefas, elas podem ser... você pode colocar na sua regra que, de tanto em tanto tempo, aquelas X tarefas vão tendo rodízio, entendeu? Você pode, então, colocar essa parte da hierarquia, no caso das funções de cada irmão. Você pode colocar, já definindo na regra, se você já fechou, por exemplo, o número máximo da comunidade, então você pode estar colocando... cada um vai fazer X, Y e Z. Mas você pode colocar também que de tanto em tanto tempo terá um rodízio ao qual o superior irá decidir quem irá fazer X, Y e Z. Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, vocês colocam nos comentários ou mandem por e-mail, tá bom? Depois disso, tem que colocar também que todos devem obedecer à regra. Todos, sem exceção. Todos devem obedecer à regra. Isso é muito importante. Por causa que se a gente não tem um compromisso de obedecer à regra onde a gente está entrando, né? E nem nós que vamos... Por exemplo, você vai ser sozinho, mas você não tem aquele compromisso de seguir a sua regra, então é melhor você não fazer regra nenhuma, né? Então, na verdade é assim, tá bom? Então tem que ter no compromisso de todos de seguir a regra da comunidade, ou você, no caso sozinho, seguir a regra que o Senhor te inspirou. Acabou? Daí é o seguinte, vamos falar agora, se o eremitério for comunidade, vocês têm que decidir o número máximo de pessoas. Como eu falei, normalmente é de 2 a 5 pessoas.
Mas alguns podem, por exemplo, querer só de 2 a 3, ou pode ser querer só 2, né? Daí vai de cada fundador aí, decidir com a sabedoria do Espírito Santo te ajudando, tá bom? E se você for sozinho, então seria interessante você definir que você sempre será sozinho, se você quiser sempre ser sozinho, tá certo? Então, se você quiser sempre ser sozinho, como eremita anacoreta, escreva isso na regra, que você sempre será sozinho. Então, daí, mesmo que a pessoa faça maior pressão para entrar no seu eremitério, você vai falar, olha, eu estou seguindo a regra. Tá bom? Isso é muito bom, isso ajuda bastante, tá certo? Daí, vamos falar sobre quem pode ou quem não pode entrar, tá certo? Vocês vão ter que definir isso no caso das comunidades. Vocês veem que as comunidades é sempre um pouquinho mais puxado, tem um pouquinho mais de coisa do que os eremitas sozinhos, mas dá certo, tá bom? Vocês vão ter que definir a idade, por exemplo, quem pode entrar, tá? Quem pode entrar, a idade, qual é, por exemplo, aqui é só um eremitério feminino, isso é muito importante, que nunca haja eremitérios mistos, com homens e mulheres juntos. Isso é um absurdo, como eu já vi gente fazendo, não façam isso, porque isso não é bom, isso não é nada bom. Que os eremitérios nunca sejam mistos, pessoal, nunca ter homens e mulheres no mesmo lugar, nunca, isso dá muito problema, tá certo? Muito problema. Tanto porque alguém pode sair e falar, nossa, acontecia isso, acontecia aquilo, eu não preciso falar o que eles podem acusar. Tanto que isso é uma coisa muito ruim, até mesmo para o voto de castidade, né, entre ali os membros da comunidade. Então é importante que seja ou só feminino ou só masculino, tá certo? Se você for mulher, claro, vai ser uma comunidade feminina. Se você for homem, vai ser uma comunidade masculina e ponto, acabou, sem mais delongas, tá certo? Depois disso, você vai, então, definir quem vai poder entrar, a idade para entrar, a idade do acompanhamento vocacional, nesse caso, tirando os eremitas que vão ser sozinhos, eu estou falando agora para quem vai ser de comunidade, quem vai fundar uma comunidade, é importante ter um acompanhamento vocacional para ver se a pessoa realmente está disposta a seguir a regra, disposta a seguir aquele carisma, ela tem aquele chamado para aquele X carisma, né? Ou se ela simplesmente, você pode acabando aconselhando ela que é melhor ela ser uma eremita sozinha, conforme o carisma e a espiritualidade dela, tá certo? Então, é importante ter um acompanhamento vocacional aí de 6 meses, 1 ano, ou até mais, tá bom? Daí vai de cada eremita, tá certo? Quem pode entrar, quem não pode entrar, quando que vai iniciar o acompanhamento vocacional, qual a idade mínima aí para estar iniciando o acompanhamento vocacional, se pode ou não ter estado assim, uma ordem ou congregação, porque às vezes acontece, né, de gente, olha, eu já fui da ordem tal, e eu queria entrar, eu, por exemplo, eu não deixo, né, pessoas que sejam de outras ordens, outras comunidades entrarem nas servas, tá? Por que eu faço isso? Porque, por experiência própria de convivência com várias vocacionadas, etc, elas levam, sim, resquícios do que elas viveram. Então, é muito difícil para elas, principalmente aquelas que são bem mais de idade, né? Mas às vezes até mesmo a noviça, postulante, etc. É muito difícil para elas se desligarem da antiga comunidade, entende? Para abraçar um novo estilo de vida. Então, eu prefiro não, justamente por isso, tá bom? Daí, então, mas é claro que vai de cada um de vocês, tá? Eu não tô falando pra vocês fazerem isso, eu estou dando sugestões. Cada um tem a sua própria regra, sua própria maneira de pensar, etc, tá bom? Tirando a história do eremitério misto, não pode ser misto, não pode. Essa parte, assim, de quem você vai deixar entrar, quem não vai, isso é com você, tá bom? E vai ter que definir as etapas de formação. Etapas de formação. Você vai ter postulantado, se vai ter aspirantado, se vai ter noviciado. Noviciado sempre tem que ter, tá? Pelo próprio direito canônico, tem que sempre ter de pelo menos 2 anos aí, tá bom? Mas que se vai ter uma fase a mais, né? Se vai ter fase a mais, fase a menos, se vai direto pro noviciado, se vai fazer postulantado antes, se vai fazer experiência antes, etc. Isso também vai depender de você, tá bom? Você vai ter que decidir essas etapas também. Ser madre, ser fundador de uma comunidade é mais difícil, mas vale a pena
se você fizer tudo certinho, vale a pena, porque você estará ajudando outras pessoas a se encontrarem mais próximas de Deus através daquele carisma e espiritualidade que nosso Senhor a chama e te chamou também. Tá certo? Depois, definir se o eremitério, isso vale para todos, tanto sozinhos quanto de comunidade, se vai ser clausura total ou semi-clausura. Eu aconselho que os eremitas autônomos sempre sejam de semi-clausura. Na verdade, isso acaba sendo mesmo semi-clausura. Justamente por ser autônomo, acaba, a menos que você tenha toda uma estrutura antes, né, de benfeitor, mas normalmente todos acabam sendo semi-clausura, tá certo? Por quê? Você precisa ir para a cidade comprar alguma coisa para o eremitério. Você precisa pagar uma conta. Você precisa vender alguma coisa. Você que é eremita urbano precisa trabalhar no meio período, etc, etc. Então, de alguma hora ou outra você vai ter que sair mesmo do eremitério. Não tem como ter essa estrutura. Normalmente, né, eu não vou falar que é impossível, mas normalmente é muito difícil ter uma estrutura como os de mosteiro, por exemplo, que são sustentados pela ordem, que é enorme, e tem todo um N de questões que eu poderia estar explicando como é que elas conseguem fazer isso, mas não é o caso dos eremitas, então, principalmente eremitas autônomos. Então, você vai ter que pensar muito bem nisso, se vai ser clausura total, porque depois isso pode te comprometer, tá certo? Ou se vai ser semi-clausura, beleza? Depois, você vai ter que definir, assim, se eu fosse semi-clausura, seria bom você definir as situações pelas quais você vai sair do seu eremitério. Não é bom que o eremita fique saindo muito, tá bom? Mesmo você que quer ser eremita missionário, é bom você definir exatamente que missão você vai fazer, né? Então, se for uma missão que fica muito tempo longe do seu eremitério, eu aconselho que não. Porque como Santo Antão, pai dos eremitas, diz, quando o eremita fica demasiado tempo entre os seculares, ou seja, aqueles que estão no mundo, isso é como um peixe fora d'água. É necessário que ele volte ao eremitério, porque senão ele pode morrer espiritualmente. Então, se você for fazer alguma missão, alguma pastoral, se é que isso é possível atualmente, porque, né, os padres são todos bergolianos na maioria, não vou falar todos, mas a maioria é. Então, você tem que definir exatamente o que, tá bom? Para que você vai sair do seu eremitério, qual é a sua missão exatamente, etc. Então, sair pouco do eremitério, sair para uma conta, sair para necessidades assim da comunidade ou pessoais é importante, tá certo? E outras situações que você pode estar definindo aí, porque você vai sair do eremitério, quando se sai do eremitério, etc. Tá certo? Vamos agora aqui definir espaço de clausura. Isso é muito importante, porque tem gente que quer receber as pessoas, sentem que as pessoas sentem a necessidade de ir até o eremita. Isso é muito comum, tá? Desde Santo Antão as pessoas vão até o eremita para receber conselhos, para ter direção espiritual, etc. Então, por isso é importante você definir o que é clausura e o que não é. Se for tudo clausura, beleza. Se for uma parte clausura e outra parte, beleza. Se não for nada clausura, péssimo. Então, se você não definir alguma coisa de clausura, isso é péssimo, tá bom? Isso é péssimo. Não, é sempre bom você ter um espaço que é só entre você e Deus, tá certo? Ou entre a comunidade e Deus, acabou, tá bom? E principalmente aí as que são de ramo feminino, isso é muito importante, tá certo? E é muito importante que você também não dê muita chance para homens, tá certo? Por conta que, infelizmente, estamos num mundo que vocês sabem como é muito ruim, né? Então, é muito importante que, assim, eu tô falando pra você, moça, ou você, rapaz, tratar mal a pessoa do sexo oposto? Não, não é isso que eu estou falando. Você tratar a pessoa no pé como lixo, isso e aquilo? Não é isso que eu estou falando. Sempre tratar bem as pessoas, mas não dar chance. Começou a se fazer muito de dozinho pra você, seja homem, seja mulher, começou a fazer muito de dozinho, porque eu isso, porque aquilo. E tudo que você diz, a pessoa continua choramingando, e isso e aquilo. Pode parar por aí, porque a pessoa não quer o seu direcionamento espiritual. Ela está querendo outra coisa, tem N motivos, está querendo N coisas, né? Que pode uma pessoa que se faz de dozinho não está exatamente com boa fé. Porque se tem um problema, você resolve aquele problema. Se é um problema espiritual, você pode estar dando aí um direcionamento, mas se a pessoa continua insistindo que aquilo não tem solução, então ela já definiu que não tem solução, entende?
é X, Y e Z, você não tá vendo saída, mas é assim, assim, assado, né? E um bom conselho para você dar para as pessoas que vêm te procurar, procurarem os conselhos de Santo Antão, né? No livro Santo Antão, de Santo Antão, da vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, tá? Por causa que, às vezes, um direcionamento espiritual, é tudo que a pessoa precisa. Mas se a pessoa, por exemplo, você já falou, você deu um monte de soluções para ela, você falou um monte de coisas diferentes que ela podia estar indo, podia estar seguindo, e ainda assim, não se faz de dozinho para você, melhor, ó, se afasta, porque a pessoa não tá de boa intenção com você, tá certo? E os eremitas não têm tempo pra ficar, assim, batendo papo. Tem gente que só quer atenção. Como eu falei, existem N motivos para alguém se fazer de dozinho. Um deles é ficar querendo atenção, como se a gente fosse um psicólogo. Se você quer um psicólogo, alguém, uma pessoa, pra ficar ouvindo você, pague um psicólogo e vá lá, que daí ele vai estar todo o tempo disponível para você. Agora, a gente que eremita não tem tempo para isso. Uma coisa é direcionamento espiritual. Você chega e fala X, Y, Z, você aconselha e tal. Quando acabou. Pronto, acabou. A gente se retira para o horário de oração, se retira para os afazeres e a pessoa se retira para a vida dela, né? Acabou, tá bom? Isso é muito importante para vocês terem. Então, também definir que tipos de pessoa que podem estar visitando você, família, etc. Tá bom? Quem pode estar visitando você, etc. Alguns vão querer que a família visite, outros até mesmo não vão querer. Eu já conheci gente que é assim. Então, isso não é algo ruim também, tá bom? Então, vai depender aí do que você vai definir, tá certo? Mas uma coisa é muito importante. Não deixe hereges entrarem no seu eremitério. Porque o seu eremitério é um espaço onde Deus está cuidando, onde a divina providência está com você, onde nosso Senhor te deu aquele lugar, te deu aquele espacinho. Se a pessoa é um herege, excomungado, etc., você vai estar ofendendo a Deus se você deixar a pessoa entrar no seu eremitério assim. A menos que seja uma coisa que, sei lá, você é menor de idade, tá no meio da sua família e na sua família tem hereges. Daí, como é que você vai fazer para falar para sua mãe, né, que você não entra aqui no meu quarto, na minha cela eremítica, porque você é herege, isso aqui. Você não... Daí, nesse caso, você não vai ter como. Mas, tirando casos que realmente não tenham como se livrar, assim, né, disso, não deixe hereges entrarem no seu eremitério, tá bom? E nem pessoas de outras seitas, tá certo? Depois você vai definir o seu dia a dia, isso é muito importante, tá certo? O seu dia a dia, as orações e trabalhos, né? Por exemplo, você vai ter um devocionário próprio para sua comunidade, você vai rezar a liturgia das horas, você vai ter orações próprias para você, etc. É bom falar que, olha, a comunidade X, eremitas X, papapá, vai seguir aquele devocionário X, né? Vai seguir as horas canônicas, vai seguir a liturgia das horas. Eu, né, eremita fulano de tal, vou seguir a regra tal, eu vou seguir a oração tal, oração das horas, liturgia das horas, as 7 horas canônicas, vou fazer isso X, Y, Z. É importante para você mesmo saber o que você vai fazer, né? Isso tudo é importante para você saber o que você vai fazer. Pode parecer muito complicado, mas não é. Quando vocês lerem isso aqui, vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Principalmente para quem vai ser eremita sozinho, mas quem vai ser eremita de comunidade não é difícil, só precisa de perseverança. Tá bom? Mais perseverança ainda para não renunciar àquilo que começamos, como diz Santo Antão, que ele mesmo acabou tendo diversas comunidades de eremitas, onde ele passava, juntava de gente, ele formava os eremitas, por isso que ele é o pai dos eremitas, porque ele formava os eremitas e tudo mais, por isso ele é conhecido como abade, Santo Antão Abade, Santo Antão do Deserto, Santo Antão o Grande, etc, etc, tá bom? Então, é simples, isso aqui é simples, tá bom? Isso aqui que eu tô falando é que eu tô fazendo diversas explicações. Mas tudo vai em especial da inspiração de Deus para você. Deus vai te ditando o que você precisa ou não fazer, tá certo? Então, acima de tudo, deixe Deus te guiar nessa vida eremítica. Agora, deixa eu falar uma coisinha importante antes de continuarmos. Por exemplo, irmã, eu posso adotar uma regra de outra pessoa que já fez? Pode, você pode.
né? Você pode adotar uma regra de um santo, seria bom, né? Se você quer seguir a regra de alguém, siga a regra dos santos, tá certo? De algum santo que São Bento, Santa Clara, São Francisco, etc, 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 tá bom? Agora, irmã, eu posso pegar um livro, por exemplo, Imitação de Cristo, ou, por exemplo, não sei, um outro livro qualquer, né? Eu posso estar pegando, eu posso pegar só o evangelho em si e botar ele como minha regra. Então, deixa eu explicar uma coisa muito importante, que é assim. Atualmente, nos dias em que estamos, devemos ser muito objetivos nas coisas. Por quê? Porque depois, os comunistas, os borgolianos, que são comunistas também, então, enfim, os comunistas, eles vão pegar o que você escreveu, seja quando você tiver morrido e ficar para sua comunidade, alguém se infiltrar lá e tudo mais, eles vão pegar aquilo, vão pegar aqueles livros, por exemplo, a Bíblia, eles fazem isso direto, as Sagradas Escrituras, eles distorcem o significado. Então, coisas que podem ser traduzidas erradas, podem ser interpretadas erradas, né? Não é bom você dar essa chance para os hereges, tá bom? E nem para os ateus, etc. É bom você ter algo, assim, claro como água. É X, Y, Z, ponto, acabou. Se você fizer algo contrário a isso, você está em desobediência à regra. Algo muito claro. O que você pode fazer é estar citando, por exemplo, você quer seguir as Sagradas Escrituras, então a cada coisa que você definir como X, Y e Z, certo e errado, você vai e dá um argumento da Bíblia, né? Você pode estar colocando aí um trecho da Bíblia, um trecho da Imitação de Cristo, um trecho de Santo Antão, um trecho de um santo. Isso vai ficar muito bom na sua regra. É aquela parte da espiritualidade de convivência que eu falei, né? Que também vale também para o próprio eremita sozinho também, porque ele mesmo, quando ler de novo a regra, que é importante ler de novo a regra, quando você ler, você, nossa, né? Não perca de vista o ponto de partida, como diz Santa Clara. Então, quando você pegar a regra, você vai, nossa, é isso aqui que eu tenho que seguir. Realmente é isso. E daí você faz até um exame de consciência para ver se você está seguindo, tá bom? Daí, vamos falar assim. Definir as orações, os trabalhos diários é importante também. O que o eremita vai fazer? Você vai trabalhar com evangelização por internet? Você não vai trabalhar com evangelização, mas vai trabalhar só com artesanato. Você vai ser autossustentável, então você vai ter a sua horta, vai ter os seus afazeres da casa e só vai viver assim, né? Então, enfim, N coisas, vai trabalhar de meio período, etc, tá bom? Então é bom você definir isso também. E agora chegamos numa parte importante, dias fixos de jejuns e penitências, tá bom? Principalmente no jejum, tá bom? O de penitência, a penitência, tem uma diferença entre penitência e jejum, tá certo? E é assim, a penitência, o próprio nome diz, é para penitentes, ou seja, a pessoa fez algo errado, ou ela viu que alguém fez algo errado, principalmente no caso aí, os religiosos em especial, mas também os eremitas leigos também, tá certo? Você viu alguém fazendo algo errado, você fez algo errado, então você vai fazer uma penitência em reparação, uma penitência pedindo misericórdia a Deus, uma penitência, né, etc. Vocês já entenderam, né? E, se vocês não entenderam, pergunte, né? Mas é isso, você vai fazer uma penitência para reparar aquela ofensa que você fez ou que alguém fez, tá bom? Agora, o jejum é para mortificar a si mesmo, né? É para se mortificar no corpo, para então você exercitar as virtudes, para você se ver humilde, pequeno, né? Para que você consiga mais obedecer, né? Consiga ser mais humilde, tem N motivos de benefícios espirituais para quem faz os jejuns e mortificações, tá certo? E incluindo se unir à paixão de Cristo também, é uma maneira de oferecer o seu sofrimento, para unir o seu sofrimento à paixão de Cristo. Mas é importante, como Santa Sinclética, Madre do Deserto, ela dizia que é importante termos uma regra em relação aos jejuns e mortificações, para que a gente não faça excessos grandes que o nosso corpo não aguenta, excessos tão grandes que depois, quando acabar o jejum, ela deu esse seguinte exemplo. A pessoa faz 3, 4 dias de jejum sem comer nada. E depois, quando acaba o jejum,
ela se dá a qualquer quantia de comida. Porque ela tá tão morta de fome que ela vai comer tudo e mais alguma coisa que ela antes não teria comido se ela não tivesse exagerado. Entendeu? Então, Santa Sincrética fala isso com muita sabedoria. É importante a gente ter sabedoria, né, em tudo, incluindo nos jejuns e penitências, para você também não matar o seu corpo assim, né? Não é certo, tá bom? Não é certo, tem que tomar cuidado, porque tem um monte de ideias masoquistas atualmente no mundo que dão ideias erradas. E muito filme passa muita coisa errada, coisas exageradas que às vezes a gente nem sabe se o santo realmente fez aquilo. Tá certo? E santo é o santo, nós somos nós, e Deus, se você tem alguma fragilidade, por exemplo, hipoglicemia, ou qualquer outra debilidade que não dá para você fazer, você sabe que você não consegue fazer aquele X jejum, aquela X mortificação, então por que você vai forçar? Porque Deus já colocou isso para te ajudar, para você não exagerar, para você conseguir, né, assim, ser sábio nas suas decisões, nas suas escolhas. Porque nós, atualmente, infelizmente, nós não somos tão fortes. Atualmente, as pessoas não são tão fortes quanto era lá atrás, no tempo de Santo Antão, né? E mesmo no tempo de Santo Antão, eles já falavam, os padres do deserto, os eremitas, né, do deserto, eles já falavam que não era para exagerar nas penitências, porque isso às vezes pode ser tentação do demônio. As mortificações e jejuns exagerados podem ser tentação do demônio para que você, esmagando o seu corpo, né, você seja afetado na sua alma. Porque daí o que vai acontecer? Eu sou uma miserável, eu sou uma isso, eu sou uma aquilo, etc, etc. Porque eu não consigo fazer aquela mortificação e aquilo, e você vai se sentir mal, você vai ficar mal, e etc. E ainda por cima vai desagradar a Deus, esse que é o pior, né? Porque você fez coisas que não era para ser feito, tá certo? Então, cuidado, quando você for definir, seja sábio para definir o que é necessário e não exagerado, tá bom? Então, daí agora chegamos no momento de definir os horários do eremitério. Os horários do eremitério que eu aconselho que sejam sempre baseados nas orações. Defina as orações e os horários de oração e você definirá todo o resto do seu dia, tá bom? Todo o resto do seu dia vai ser baseado na oração, tá bom? É até bom porque fica sempre Deus em primeiro lugar, né? É um negócio bonito. E quando se for comunidade, que se defina os horários comunitários e os horários individuais. Por que horários individuais? Porque é importante, gente, é muito importante ter horários individuais. A salvação não é comunitária, é individual. O juízo também, né? Então, é importante que o eremita, em especial, tenha esses momentos de solidão. Então é onde é entre ele e Deus, não é a comunidade, né? Entre ele e Deus. Um momento onde ele vai crescer espiritualmente, onde ele, né, vai estar com Deus, onde Deus falará com ele e formará ele. É importante esses momentos individuais, tanto em oração quanto momentos assim de solidão. E é importante alguns momentos de comunidade. Se for uma comunidade, é bom ter também alguns momentos de comunidade, porque senão fica algo muito sem comunicação, e daí isso pode acabar causando mal entendidos, etc. Tá bom? Depois disso, estabelecer como será o hábito religioso. Todo eremita religioso deve ter o hábito religioso, tá bom? Os eremitas leigos podem ter hábito? Pode, tá? Pode, tanto que existe a ordem terceira em muitos lugares usam hábito, tá bom? Então você pode sim usar hábito. Agora, mas eu sei que o pessoal que é eremita leigo, às vezes se sente envergonhado, às vezes não sente que deve usar para não confundir as pessoas, às vezes... Enfim, tem N motivos que às vezes já me falaram, né? Que os eremitas aí, no caso os leigos, eles prefiram não usar, não tem problema. Mas sempre use uma roupa modesta, uma roupa decente, que não mostre o seu corpo, não tenha vaidades, né? Que seja simples sempre, sem luxo, sem elegância, etc. Tá bom? Se você não for usar o hábito. Agora, o religioso que faz, os atos religiosos, é totalmente necessário e deve ser usado o hábito, tá bom? Por causa que é o seu testemunho vivo, é o seu testemunho exterior da escolha de Deus por você e do seu aceitar a vontade de Deus e mostrar para as pessoas
que elas podem sim renunciar ao mundo, às vaidades, ao pecado, para estar por amor a Cristo, tá certo? E é uma lembrança para você mesmo dos seus votos religiosos, da sua opção por Cristo, do que você prometeu para nosso Senhor, tá bom? Então, fica aí como algo muito importante que todo eremita religioso deve usar o hábito, tá bom? Depois disso, você vai falar sobre as proibições, tá? Isso é tanto sozinho quanto comunitário. É importante você ter proibições. Você não vai querer agir como se você estivesse no mundo quando você se dedicou totalmente a Deus, seja você leigo ou religioso. A própria vida eremita já é um renunciar ao mundo e se consagrar a Deus. Então, por favor, tem que ter sim proibições. Exemplo, vou te dar um exemplo simples sobre a parte de alimentação. Por exemplo, né? Nada de bebidas alcoólicas. Eu coloco assim, nada, nem em festas, nada de bebidas alcoólicas. Isso também ajuda na mortificação moral e do corpo também, tá bom? Por causa que às vezes a gente gosta tanto daquela comida chique, ou tanto daquela bebida, não sei se vocês gostam, eu não gosto de bebida nenhuma, né? E eu já vi que faz muito mal à alma religiosa e ao eremita em si, né? Ficar se dando a bebida, se dando a comidas especiais, exageradas, etc. Tá bom? Então, por exemplo, nada de bebidas alcoólicas. Isso é importante, tá certo? Então, mas isso é só um exemplo. Tem outras N coisas. Por exemplo, nada de teologia da libertação. Proibido teologia da libertação, que é heresia. Proibido o marxismo, proibido o comunismo, proibido N coisas. Então, como eu falei, São Charbel, ele tinha em si proibido olhar para mulheres. Mas isso é só um exemplo. Isso é um exemplo, por exemplo, né? Tudo isso que eu tô falando são exemplos para que você possa estar decidindo o que é certo e o que é errado. Proibido X e proibido Y, tá certo? Então, proibições, importante. Depois, se for comunidade, como é o desligamento de um membro que deve ficar a critério do superior ou da superior. Eu acho que você pode colocar definido quem vai ser desligado daquela comunidade. Por que eu tô falando isso? Porque existem os infiltrados. Existem também aqueles que não têm vocação, que acham que têm vocação, mas na verdade, quando eles chegam lá, são infiltrados também, tá? Eles chegam lá, começam a ser relativistas, isso e aquilo. Eles mesmos não aguentam e querem sair. Então, ou às vezes a pessoa quer fazer uma experiência aí, tá fazendo experiência, mas quer ir embora porque viu que não era isso que ela queria, tá certo? Ou noviciado, pode acontecer isso também, tá bom? Nesse caso que deve ser raro, por isso que existe o acompanhamento vocacional, para que não aconteça isso. Eu, por exemplo, eu checo muito para ver se a pessoa tem certeza da vocação dela, etc, etc, N outros conceitos que eu tenho, para ter certeza que a pessoa não vai desistir no meio do caminho, porque é um compromisso com Deus a vida eremítica, tá bom? Então, é assim, mas se acontecer isso, como é que você vai liberar aquela pessoa, né? Como é que é o desligamento? E como é que é o desligamento em relação a descumprir a regra? Descumprir a regra, falta de respeito, coisas sexuais, etc, etc. Tem N motivos para se desligar uma pessoa, né? Principalmente porque ela está indo contra a regra, contra Deus. Então, se ela for contra Deus, ou seja, pratica uma heresia, defende uma heresia, ou é contra a regra, não segue a regra, teimoso, não segue, desobediente, etc, etc. O que você vai fazer? A pessoa, então, siga o rumo dela, e para isso você tem que ter como isso e quais são os motivos, por quê, quando e como essa pessoa tem que ser desligada da comunidade. Tá certo? É uma coisa meio chata de fazer. Eu quisera que não tivesse que fazer isso, por causa que, pra mim, assim, quem escolhe a vida religiosa, pra mim tem que ser uma pessoa que seja realmente comprometida com Deus. Mas totalmente, para que não aconteça isso. Para que a pessoa não olhe para trás e renuncie ao que começou. Uma pessoa verdadeira. Existem muitas vocações falsas atualmente. Muitas vocações falsas. E poucas são as verdadeiras. Por isso o acompanhamento vocacional é muito importante para que não chegue a esse ponto. Tá bom?
Então agora vamos para as observações, tá? Tudo isso que eu tô lendo para vocês e tô explicando para vocês, eu tô explicando com detalhes. Por isso que já deu 40 e tantos minutos para eu explicar para vocês com detalhes o porquê, como, quando, etc. Tá bom? Mas é resumido, tá? O escrito mesmo é resumido. Vocês vão lá no site que tá na descrição do vídeo e vocês vão ver que é muito mais resumido do que tudo isso que eu tô falando há mais de meia hora, né? Primeira observação, tô ficando até rouca. Primeira observação, os eremitas autônomos têm a liberdade de modificar a sua regra conforme a necessidade. Ou seja, se o eremita for sozinho, ele mesmo pode modificar a regra. Se for uma comunidade apenas o fundador superior, fundador e superior, ou seja, só o fundador, né, pode modificar a regra. Aquilo que eu já falei para vocês, mas reforçando, tá bom? Observação 2. O eremita autônomo não está sujeito a bispo, nem ao clero. Ele se sustenta sozinho e leva sua vida eremítica de acordo com a inspiração e o chamado de Jesus, obedecendo primeiro a Deus. Primeiro a Deus em primeiro lugar. Tá certo? Essa é a base da vida eremítica. E é só você ler os antigos padres do deserto que você vai ver que eles simplesmente, primeiro a Deus, depois aos homens, né? Como diz São Pedro. Então eles simplesmente iam ao deserto e ponto, acabou. Tá certo? Eles simplesmente seguiam a Cristo, eles não se dependiam na mão do clero, eles simplesmente faziam a vontade de Deus na vida deles. Tá certo? E não se iludam, tem gente que fica falando que eremita autônomo é só aquele que se sustenta sozinho, mas pode ser diocesano. Não é isso. O eremita autônomo é uma forma de vida religiosa. Tá certo? É uma forma de vida, né? Que é toda voltada primeiro a Deus, depois aos homens. Em primeiro lugar, obedecer a Deus, depois aos homens. Tem a questão do sustentar sozinho? Tem. Mas, em especial, é toda baseada na vida que era antes, a vida religiosa que era antes. Ou seja, os padres do deserto, Santo Antão, São Paulo eremita, que simplesmente iam e faziam a vontade de Deus. Não dependiam, como esse pessoal da teologia da libertação faz, né? Se dependiam dos padres e bispos, e que se o padre ou o bispo não te aprovar, não te isso, não te aquilo, você não vai ser. Como se eles soubessem o que é ser um eremita, sinceramente. Eles não têm nem vocação para isso e querem dar palpite. Não tem vocação para nada, né? Por causa que um herege não tem vocação para nada. E eles ficam usando a santa obediência, entre aspas, para ficar te controlando, para você não fazer a vontade de Deus. Essa é a verdade. Para você não fazer a vontade de Deus e não terem, então, religiosas, eremitas, consagrados, etc., que sejam verdadeiramente fiéis a Cristo, porque eles querem um bando de hereges excomungados. Eles querem que todos sejam da Pachamama, tá bom? Então, essa foi a segunda observação. A terceira observação, e o moço está trabalhando ali, a terceira observação, não liguem para as batidas, por causa que, né, estamos consertando o galinheiro, tá certo? A terceira observação é que se for uma comunidade, o membro deve preencher, observem isso, vocês que vão ser fundadores de comunidade é importante. Se for comunidade, o membro deve preencher uma ficha com seus dados pessoais, dados médicos, se é alérgico a alguma coisa, se tem doença cronológica pré-existente, blá, 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 se toma medicamento, etc, etc. Tá? No final da ficha deve estar escrito, deve estar escrito assim, declaro que assumo a vida religiosa nesta comunidade por livre e espontânea vontade, e que conheço e estou de acordo com a regra do eremitério ao qual me comprometo cumprir fielmente. E assina o nome, né? E a pessoa que entrar vai assinar e você vai grampear a regra com essa ficha dela. Você vai fazer uma cópia da regra, não vai ser a regra original. A regra original está com o fundador, mas você vai grampear essa regra com uma fichinha, porque como estamos num mundo comunista, num mundo de leis comunistas, então é necessário que nos tenhamos, assim, precaução para depois não fazerem processo trabalhista, né? E nem nada da espécie, quando na verdade a pessoa quis te enganar só para pegar dinheiro seu. Então, para te evitar isso, eu sei que isso é horrível de falar a respeito disso, principalmente nessa vocação religiosa que é tão bonita, mas infelizmente estamos sob, né, as leis, infelizmente, as leis do mundo, e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, assim, deixa eu falar uma coisa, antes que alguém fale, então tem que seguir o que os governadores falam em relação ao coronavírus e blá blá blá.
Não, 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 não. Não é assim, né? Por exemplo, a questão das igrejas, né? Exemplo, né? Muitas igrejas foram fechadas e não deveriam ter sido, né? Porque nesse caso é obedecer primeiro a Deus, depois aos homens. É um absurdo terem fechado as igrejas covardemente. A gente dar a César o que é de César não é ceder ao que eles dizem. Então, se eles te proibirem a adorar nosso Senhor Jesus Cristo, você vai obedecer à lei dos homens. Não é isso. Por exemplo, no regime comunista é assim. Você é proibido de ler a Bíblia, proibido de falar de Jesus Cristo. Você vai seguir? Não! Você não vai seguir, porque é primeiro a Deus, depois aos homens. Tá certo? Então, tudo que comprometa, né, a sua fé, tudo que comprometa a parte religiosa, a prática da vida religiosa, da vida ascética, né? Tudo que, enfim, influenciar nessa vida religiosa, na fé, na doutrina da fé, por exemplo, leis a favor de aborto, etc., nós devemos ser contra claramente. Daí, Santo Atanásio contra o mundo. Se o mundo é contra Cristo, eu serei contra o mundo. E é assim que a gente deve ser, tá bom? Então, vamos lá. Observação 4. Se for comunidade, é aconselhável que o superior descreva como deve ser a convivência entre os irmãos e irmãs. Nesse caso, não é a convivência espiritual que eu estou falando, a espiritualidade da convivência. Eu estou falando de coisas específicas, tá certo? Que incluem os horários comunitários e os horários não comunitários. Inclui, por exemplo, ao acordar, estaremos em silêncio, o silêncio monástico após completas, né? Devem se respeitar devem respeitar a amada, devem respeitar isso, devem viver X, não podem usar palavrões, não podem ter agressões físicas, etc. Nesse sentido de convivência que eu estou falando, tá? Aqui são coisas nessa convivência são coisas objetivas, tá? Na outra era a questão da espiritualidade para bem elas cumprirem essas coisas objetivas. Tá bom? Observação 5. Os eremitérios não são mistos. Ou é feminino, ou é masculino, e acabou. Ou é para ou é para uma X comunidade feminina ou masculina. Não tem junto. Tem gente aí querendo montar a fraternidade de eremitas, querendo fundar comunidades de tudo junto e misturado. Sinceramente, isso é totalmente horrível, totalmente contra a tradição da igreja, totalmente contra. Vê bem se Santo Antão, por exemplo, ficava convivendo ali com as madres do deserto. Não tinha isso. Os padres do deserto, né, que são os santos eremitas masculinos, eles ficavam de um lado e as santas eremitas femininas ficavam de outro e acabou. Não tem junto, não tem tudo junto, tá bom? Observação 6. Esse é um modelo básico, tá bom? Isso é um modelo básico para regra. É claro que vocês viram que eu misturei um pouquinho em relação aos eremitas sozinhos, eremitas de comunidade, tá? Mas daí, quando vocês pegarem isso aqui, essa folhinha linda e maravilhosa, tá? Que é assim, ó, essa folhinha linda e maravilhosa, vocês vão poder fazer uma regra toda decidida. Se você vai, por isso que logo no começo eu falo para você definir se vai ser comunidade ou individual, por causa que assim toda a sua regra vai ser baseada numa dessas coisas, tá certo? Então, se você for eremita sozinho, você só vai pegar os pontos em relação ao que for de eremita sozinho. E você pode adicionar outras coisas também. Agora, se você for ser de eremita de comunidade, você vai pegar todos os pontos que se referem à comunidade. É assim que funciona, tá bom? Isso aqui é um modelo, você pode fazer de outro jeito, você pode, conforme a inspiração de Deus, você fazer de outras e diversas maneiras. Adicionar coisas, tirar coisas, etc, etc. Isso aqui é um modelo básico que eu estou deixando para vocês no link da descrição deste vídeo, para vocês poderem montar a sua própria regra. E sim, você pode usar a regra de outra pessoa também, tá certo? Então é isso, Deus os abençoe, espero ter ajudado vocês. Quase 1 hora falando, é muita coisa para um eremita, né? Já tô até cansada, com a voz cansada. Então, Deus os abençoe, salve Maria, mande as suas perguntas. Se você tiver perguntas, mande para vocacãoservas@gmail.com. Mande as suas perguntas, se você tiver, ou escreva nos comentários.
curta esse vídeo, compartilhe para quem quer ser eremita ou fundar uma comunidade de eremitas e vá no link da descrição deste vídeo para você ter isso aqui por escrito, tá bom? Esse aqui é o modelo, essa aqui não é a minha regra, tá, gente? Esse aqui é o modelo que eu falei que eu fiz a minha regra, tá bom? Esse aqui é o modelo que eu fiz para todos vocês, na verdade, tá bom? Ó, esse aqui não sei se vai dar para ver. Esse aqui é um modelo para vocês, então não tem nada escrito, assim, específico. Tá só falando os pontos que você precisa colocar na regra. E é isso que você vai imprimir ou ter para você escrever nas linhas aqui, ó. Nas linhas que estão em branco, você vai escrever o que está pedindo, tá certo? Tá certo? E o que tiver só escrito, não tem linha em branco, você vai ler o que é. Se for comunidade, você vai ver os pontos que forem comunidade e você vai escrever, então, de acordo com aquele ponto. Se for sozinho, você vai apagar os que forem de comunidade e escrever os pontos que são relacionados, tanto em geral quanto a eremitas sozinhos, tá bom? Então, Deus os abençoe. Espero ter ajudado. Salve Maria!